Página 279, a gente tem aí um novo capítulo, vamos dizer assim, na história de Israel, né? Então, Israel é levado... Quando eu digo Israel, estou me referindo a Judá, mas aqui até para vocês entenderem, né, o porquê que eles começam a serem chamados de judeus. Justamente porque teve essa divisão do reino, então tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Como o reino de Israel é destruído pelos assírios, sobra o reino do sul, que é o reino de Judá. E aí eles passam a serem chamados agora de judeus, por conta de serem os remanescentes ali da tribo de Judá. Hoje em dia, quem é chamado de judeu é quem pratica a religião do judaísmo, né? Então, hoje esse nome judeu mudou de conotação, mudou o sentido dele. Hoje, alguém que é judeu é quem pratica a religião do judaísmo. Mas na época bíblica, quem era chamado de judeu era alguém que pertencia à etnia ali dos homens e mulheres da tribo de Judá, do reino de Judá. Não só da tribo, né? Do reino de Judá. Tanto quem era da tribo de Judá ou de Benjamim fazia parte do reino do sul, mas por conta da tribo de Judá ser a maior, a mais importante, o reino tomou esse nome, se tornou o reino de Judá. E ali eles começam a receber e serem chamados por judeus. Eles passam, então, 70 anos no cativeiro. Lembra que a gente conversou, eu já contei isso para vocês, que a Bíblia relata alguns sábados, né? Então você tem o sábado semanal, você trabalha por 6 dias, no 7º você descansa. Você tem o sábado da lua nova, que toda vez que tinha lua nova era como se fosse o sábado mensal, vamos dizer assim, era também uma festa. Depois você tinha os sábados, 6 anos você trabalhava, no 7º ano você descansava, que era o ano sabático, que ali também tinha mais um sábado. Como o povo de Israel passa 490 anos na terra, do período de Josué até o último rei de Judá, você vai ter ali 490 anos, isso são palavras de Jeremias. Jeremias diz, porque vocês não respeitaram esses sábados dos anos sabáticos, né? Então trabalhava 6, tinha que parar 1. Eles nunca respeitaram isso. Não pararam nenhuma vez. Então, eles ficaram devendo 70 sábados anuais. E eles passam 70 anos no exílio. E a terra tem o descanso que Deus ordenou. E aí é por isso que muitas pessoas vão falar a respeito do milênio também, né? Porque você tem esses sábados, você tinha também o sábado que era o jubileu, então 49 anos, o 50º, né? Que era 7 vezes 7. 7 anos vezes 7 conjuntos de anos, você ia chegar até o 50º ano, que era o jubileu. E quando Deus faz a profecia no livro de Daniel, a profecia é sobre as semanas, né? As 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Daniel. Isso quer dizer que muitos teólogos vão argumentar que o milênio de Apocalipse é o sábado milenário. Então você, como se fosse assim, 6.000 anos de história e o 7º seria o milênio, seria o reinado de Cristo. Isso é especulação, tá? Isso é só teoria bíblica. De teólogos, teorias de pessoas que leem a Bíblia, de teólogos que vão argumentar nesse sentido. Mas fato é que eles passam esses 70 anos como exilados na Babilônia, porém a Babilônia cai nas mãos do Império Medo-Persa, que está aí, ó, página 279, e esse Império Medo-Persa se torna o dominador ali do mundo, praticamente, do mundo conhecido, vamos dizer assim, né? Eles dominam ali, se você pegar na página 280, você vai ver o tamanho do Império Persa. Olha só, onde está escrito aí Império Persa, já é praticamente encostando na Índia, no que a gente conhece hoje, né, como Índia. E do lado esquerdo,
Quando você vê ali, ó, por exemplo, o Mar Negro, tá vendo o lado esquerdo mais para cima ali, toda essa parte que está sublinhada como do Império Persa é o que a gente conhece hoje como a Turquia. Então olha o tamanho, olha a extensão desse império, olha como eles foram importantes. E esse miolo aí escrito Mesopotâmia, que está grifado ali, é mais ou menos onde estavam as cidades importantes que a gente já falou. A cidade da Babilônia, a cidade de Nínive. Então o Império Persa, ele engole tudo isso aí que a gente está olhando, domina toda essa região, ele passa a ser o império, a potência daquela época e que dura muito tempo. Então o Império Persa vai estar em várias passagens da Bíblia, como, por exemplo, o livro de Esther, é todo durante o Império Persa. Esther foi casada com um dos reis, um dos imperadores desse império. O livro de Neemias, o livro de Esdras, o livro de Daniel, depois ali do capítulo 3 ou 4, não vou me lembrar de cabeça, mas depois da morte ali, depois daquela festa, do banquete de Belsazar, tudo que você vai ver a partir daquilo ali é já sobre o Império Persa. Só toma cuidado quando você for ler a respeito das profecias, porque o livro de Daniel ele vai e volta. Ele tem profecias a respeito no período dos persas, mas ele também tem profecias no período dos reis babilônicos. Mas a cova dos leões, por exemplo, é no período já do Império Medo-Persa. Quem era o rei ali era o rei Dario, né? Não era mais o Nabucodonosor nem os seus descendentes. Então esse império ele se torna muito importante na história bíblica quando a gente vai ler, e até hoje, né, eles estão meio que sendo importantes na história, porque o Império Persa é onde hoje está o Irã, que está praticamente em guerra com Israel. Então quando você lê a Bíblia, às vezes a gente não tem essa atenção, mas a gente tem muitas profecias, né, em Ezequiel, muitas palavras de juízo, e a gente esquece que o Império Persa, ele não está, obviamente, nas mesmas roupagens, mas eles estão lá até hoje. Aquele povo, né, os descendentes estão lá até hoje. Então a gente confunde muito isso. A gente acha que tudo é árabe, né? Todos são árabes. Não, os iranianos não são árabes, eles são persas. Eles não são descendentes de árabes. Os árabes estão na Arábia Saudita, inclusive eles se odeiam, tá? O Irã e a Arábia Saudita se odeiam fortemente, eles são inimigos declarados. Apesar de ambos serem países muçulmanos, um é xiita, o outro é sunita, mas eles se odeiam de morte, assim. Então você tem essa diferença. Num primeiro momento a gente acha que todo mundo é igual ali, são árabes, e tem os árabes e tem Israel. Não, ali você tem os persas, você tem os curdos, você tem diversas etnias diferentes, e eles estão lá até hoje fazendo guerra contra Israel. Já na história que a gente vê, você tem Deus usando vários reis persas para servirem com misericórdia para o povo judeu. O primeiro deles é o imperador Ciro, que é quem domina, né, a Babilônia, e ele faz um decreto liberando o povo para voltar para Jerusalém. Então é o rei Ciro quem libera o povo, né? E depois você vai ter alguns outros reis importantes do Império Medo-Persa. Você vai ter o rei ali que é relatado na história de Esther. Você vai ter o rei que era o filho, né, da história de Esther, que é aquele que permite a reconstrução do templo com Esdras, e depois do templo você tem a reconstrução das muralhas com Neemias. Mas olha só, página 280, vamos ler junto. Olha que interessante. As principais atividades de Dario I, à frente do Império Persa, foram as de organização e legislação. Ele dividiu o império em províncias, e a cada uma das quais fixou um tributo anual. Para desenvolver o comércio, ele unificou a moeda e os sistemas de medida.
Construiu estradas, explorou novas rotas marítimas, respeitou as religiões locais e parece ter ele mesmo introduzido o zoroastrismo como religião estatal. Deslocou a capital para Suzã e construiu um palácio em Persépolis. O exército persa, antes formado mediante recrutamento em tempo de guerra, foi reorganizado por Ciro e depois por Dario, que criaram um exército profissional e permanente, só reforçado por recrutamento geral em caso de guerra. A elite do exército profissional era constituída pelos 10.000 imortais, guerreiros persas ou medos, dos quais 1.000 integravam a guarda pessoal do imperador. Quem já assistiu 300 aí? Entre 485 e 465 a.C., foi o imperador Xerxes, que era filho do Dario I, que reprimiu duramente a revolta que abalou o Egito, no momento em que subiu ao trono, e abandonou a atitude respeitosa de seu pai diante dos costumes das províncias. Uma nova revolta na Babilônia foi dominada em 482, e conseguida a pacificação do império, o exército de Xerxes invadiu a Grécia 2 anos mais tarde. Depois de vencerem a resistência grega nas Termópilas, os persas tomaram e incendiaram Atenas, mas foram derrotados na batalha naval de Salamina. A derrota de Platéias, em 479, conduziu ao abandono da Grécia pelas tropas persas. O próprio imperador perdeu o interesse por novas conquistas e dedicou-se à vida palaciana nas capitais do império até 465, quando foi assassinado. Artaxerxes I, que é imperador de 465 a 425 a.C., teve que enfrentar uma nova rebelião no Egito, que levou 5 anos para ser dominada. Depois do breve reinado de Xerxes II, que governou entre 425 a 424, subiu ao poder Dario II, ocasião em que os governadores da Anatólia souberam aproveitar habilmente a rivalidade entre Esparta e Atenas. Todos esses foram importantes reis e também importantes para a história de Israel. Olha só, no ano 401, pela primeira vez uma força militar grega internou-se no centro do Império Persa. 10.000 mercenários sob o comando de Xenofonte deram apoio a Ciro, o jovem, que se rebelara contra Artaxerxes II, e depois da derrota de Cunaxa, tiveram de empreender uma longa retirada narrada por Xenofonte em Anábasis, até voltarem à sua pátria. Durante o seu reinado de 359 a 338 a.C., Artaxerxes III conseguiu reconquistar o Egito, o que levou o faraó a fugir para a Núbia. Enquanto isso, uma nova potência, a Macedônia, surgia nas fronteiras ocidentais do seu império. O rei Filipe II, depois de derrotar os gregos em Queroneia, conseguiu manter toda a Grécia sob uma única hegemonia. Concluído o curto reinado de Arses, subiu ao poder o último rei Arquemênida, Dario III. A Batalha de Grânico, em maio de 334, colocou o Império Persa nas mãos do filho de Filipe, ou seja, de Alexandre o Grande. Dario III foi assassinado pouco depois de fugir de Persépolis. Aí foi o final do Império Persa. Então, olha o tempo que ele dura. Se você for ver, ele dura do ano o ano 539, e ele vai reinar até o ano 330. Um longo império aí, muito mais longo do que, por exemplo, o Império Babilônico, que durou 2 gerações praticamente. Então olha o tempo em que os medo-persas estiveram no poder. Por que é importante? Porque eles influenciaram muito a história de Israel. E aqui eu quero entrar e dar mais contexto para vocês, porque isso tem muito a ver com o tópico 9, que é o retorno do cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, é outra vida. Olha só, quando eles vão para o cativeiro, você tem rei, você tem nobreza, você tem sacerdotes. Quando eles voltam, não tem mais família real. Apesar de Zorobabel ser descendente de Davi e ser responsável pela reconstrução da reconstrução do templo junto com Esdras, ele não é mais rei. Ele não é mais coroado. E aí a vida de Israel, a vida dos judeus, ela muda completamente. E ali começa a surgir o judaísmo que Jesus vai fazer parte. Pastor, posso perguntar?
Pode, não claro. Não sei se é uma pergunta idiota. Não, de forma nenhuma. Não vai ter sentido. Com a divisão do reino, como que eles praticavam os sacrifícios, os cultos ao Senhor depois dele ser tomado por esses impérios? Ótima pergunta. Vamos lá. Quando o reino é dividido entre reino do sul e reino do norte, Deus entrega o reino para Jeroboão primeiro, rei de Israel, rei do reino do norte. E era para ele continuar deixando o povo sacrificar em Jerusalém, mas ele não deixa. Com medo do povo voltar a ser servo de Roboão, ele funda um templo no reino do norte. E ali Deus castiga ele, condena ele, porque não era para ele ter feito isso. Depois que é destruído o reino do norte, eles se tornam os samaritanos, que a gente conhece no Novo Testamento. Eles são chamados de samaritanos. O pessoal do reino do sul, eles ficam 70 anos sem religião, vamos dizer assim. Eles não tinham mais templo para sacrificar, o templo estava destruído. Sim. Esse templo só é reformado com a volta do cativeiro, com Esdras e o que tem lá no livro de Ageu também. Se você for ler o livro de Ageu, é sobre a reconstrução do templo. Mas quando eles voltam, a religião deles já está bem distinta. Agora, a liderança era uma liderança sacerdotal. Os sacerdotes começam a ter muita influência, porque você não tem mais uma família real, você não tem mais uma família de reis. Então, a família real perde influência, perde poder, e os sacerdotes começam a ter muita influência. É por isso que você vai ter, durante o período interbíblico, né, intertestamentário, final de Malaquias e começo de Mateus, você vai ter o fenômeno de surgimento dos saduceus, dos fariseus, de tudo isso que começa a acontecer entre um período e outro. Por quê? Com essas revoltas de império daqui, império de lá, e aí cai o Império Medo-Persa, entra o Império Grego, existe um período que é o período dos Macabeus. Quem eram os Macabeus? Existia um homem chamado Judas Macabeu, que ele toma o governo de Jerusalém, derrotando alguns gregos que estavam ali. E ele se torna rei. É a dinastia dos Asmoneus que chama. E ele era sacerdote. Ele era descendente de sacerdotes. Então, por isso que no Novo Testamento você vai ver que eles tinham muita influência. Os sacerdotes, os mestres da lei, os doutores da lei, porque o povo agora era comandado pela religião. E você vai ver que eles tinham tanto medo de irem de novo pro exílio, que você não tem história de idolatria no Novo Testamento. Você não vai ver Jesus combater idolatria, por exemplo. Eles não tinham mais Baal, não tinha mais Astarote, mas nada disso. Mas, ao contrário disso, eles se tornaram idólatras deles mesmos, da religião, se tornaram pessoas impenitentes, né? E aí vem o termo dos fariseus. Quem eram os fariseus, né? Você tinha algumas vertentes do judaísmo naquela época. É bom que aí já está no tópico 9 e no tópico 10, aí, ó, página 282 e 283. Quando o templo é reformado, e quando passa esse período que eu acabei de contar para vocês, surge então esse judaísmo voltado para o templo. Mas como eles tinham ficado muito tempo, muitos anos sem sacrifício, sem templo, existia uma outra vertente também, que era a vertente que era muito ligada ao texto sagrado. Como eles foram para o exílio, eles tinham muito medo de voltar ao exílio, eles disseram assim, então nós vamos estudar os livros, nós vamos estudar a lei, vamos estudar os profetas, para a gente nunca mais sofrer com isso. E ali você tem o surgimento das sinagogas, você tem o surgimento dos mestres da lei, e ali você tem essa religião judaica que começa a ser o centro da sociedade da época. Você tem os saduceus. Por que eles chamam saduceus? Essa palavra em hebraico, que é tzadik, eles se denominavam como os herdeiros de Zadok. Eles eram da tribo de Levi, eles eram sacerdotes, e eles diziam que eles eram os descendentes da casa de Zadok. A casa de Zadok era uma casa de sacerdotes que tinha na época de Davi, de Salomão. Então, por isso que eles são chamados de os saduceus. Eles aparecem como saduceus no Novo Testamento, que é escrito em grego, que seria esses descendentes de Zadok. Eles eram uma tribo
eram levitas, eram sacerdotes, eles eram descendentes de Arão, da onde faz parte, por exemplo, Zacarias, que é o pai de João Batista, e alguns outros saduceus. Vamos dizer assim, em oposição, entre aspas, aos saduceus, você tinha os fariseus. A palavra fariseus em hebraico significa os separados, os puros, algo nesse sentido, sabe? Alguém que não se contaminava. Então, os fariseus eram mais empenhados no estudo da Torá, dos livros dos profetas e etc., do que propriamente no culto de sacrifício e esse tipo de coisa. Até porque eles não tinham o domínio do templo. Não eram os fariseus quem dominavam o templo. Quem dominava o templo eram os saduceus. Os fariseus cultuavam no templo, mas eles não operavam a liturgia do templo. Quem está entendendo a divisão, diga amém aí para eu entender. Só para vocês entenderem, os fariseus dominavam as sinagogas. Eles dominavam o estudo da lei. Por isso que você vai ver muito embate de Jesus com os fariseus e muitos questionamentos, debates sobre a lei, sobre a interpretação da lei, entre os fariseus e Jesus, porque eles estavam presentes na sinagoga. Enquanto que os saduceus estavam presentes no templo. Todas aquelas leituras, aquilo ali não acontecia no templo. O culto judaico do Novo Testamento, do Antigo também, eles não eram baseados igual o nosso. Vamos abrir a Bíblia e vamos falar. Isso acontecia na sinagoga. O culto no templo era sacrifício de animaizinhos, sacrifício, depois sacrificou, comia e tal, e ia embora. Esse era o culto no templo. E quem fazia isso eram os saduceus. Enquanto que os fariseus, eles tinham aquele período no sábado de estudo da lei, estudo dos textos sagrados. Então por isso que você tem essa religião tão presente no Novo Testamento. No Novo Testamento eles eram muito religiosos, muito ligados a essa parte de aliança, porque eles estavam inclusive esperando o Messias, porque não tinha mais rei. Então eles estavam esperando o rei que havia de vir. Porque lendo os profetas, eles entendiam que não faltava mais nada. Estamos lendo, a gente já foi aqui, realmente, Jeremias profetizou que a gente ia para o exílio, e fomos para o exílio, voltamos, Daniel profetizou aqui os impérios, então ele viu 4 animais diferentes, e ali então você já está falando de babilônios, medo-persas, gregos, agora os romanos, só falta o Messias, e de fato isso está certo. Eles só não entendiam que o Messias viria como veio, como um servo sofredor, e aí eles rejeitaram o Messias, coisa que a própria Bíblia já dizia que ia acontecer. Tanto é assim que o que acontece quando Jesus nasce? Vem aqueles magos, os sábios do Oriente, procuram Herodes manda chamar os doutores da lei e diz assim, onde que vai nascer o Messias? E eles, através das escrituras, dizem, ele vai nascer em Belém de Judá. Então, com o estudo que eles faziam, vez após vez, dos textos bíblicos, eles tinham todas essas informações a respeito do Messias, de quando o Messias haveria de vir. Então, você tinha essas diferentes correntes no judaísmo da época. Então, olha, só para vocês entenderem, você tinha os saduceus no templo, você tinha os fariseus, você tinha os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, em sua maioria, eram fariseus também, que eles eram aqueles que copiavam a lei, porque não tinha impressora, então era copiado à mão. Eram os escribas que faziam isso. E eles eram muito conhecedores dos textos bíblicos, porque eles passavam a vida copiando isso. Então, você vai copiando, você acaba decorando aquele texto, Então, você tinha os saduceus, os fariseus, os escribas, você tinha uma vertente que não tem mencionado na Bíblia, mas que existia, que eram os essênios. Os essênios, eles não aparecem na Bíblia textualmente, mas você tem muitos achados arqueológicos a respeito deles. Quem eram os essênios? Eram homens que viviam no deserto, principalmente nas regiões ali do Mar Morto, e que também copiavam textos sagrados, mas que eles já entendiam que o templo de Jerusalém estava desviado.
Muitos estudiosos vão dizer que João Batista era essênio. Isso não é um consenso, mas muitos vão dizer que ele era. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi para o deserto ser educado, e que ele vai no deserto, e ele, quando começa o ministério dele, ele surge pregando no deserto. Muitos vão dizer, e a profecia dele era batendo nos religiosos. O que ele falava para os fariseus? O que ele falava para os saduceus? Raça de víboras. Então muitos vão dizer que ele era essênio, né? Que ele era alguém dessa vertente aí, o que não é um consenso. E além desses todos, 4 que a gente citou, você tinha os zelotes. Um dos discípulos de Jesus era zelote, que era o Simão, né? Simão o Zelote. Os zelotes eram um partido mais radical, que queria trazer o Messias. Eles entendiam assim: a gente tem que guerrear contra Roma para que o Messias venha. A gente tem que instituir a paz à força para que o reinado do Messias comece. A gente tem que abrir caminho para o Messias. Então eram essas as divisões do judaísmo que você tinha na época de Jesus, certo? Aí olha só, na página de número 286, para a gente encerrar a aula e a matéria, você vai ter a respeito dos profetas. Então você tem os profetas do século 8 a.C., são os que acompanharam os acontecimentos do Reino do Norte. Então esses profetas foram os que acompanharam ali o Reino do Norte, nesse período. Então você tem, vamos ler aqui a lista, deixa eu ver, eu estava lendo isso aqui hoje, olha só. 1º, 2º, 3º, 4º parágrafo. Profeta Isaías atuou no Reino do Sul, tá? Ele é o terceiro a falar ali a respeito de Jerusalém, da hipocrisia no culto. O outro profeta que falou no Reino do Sul, Amós, assim como Amós, sob o reinado de Acás, rei de Judá, o profeta se colocou contra a aliança feita por esse monarca com o rei da Assíria. Por não ter sido ouvido, ele se afastou da vida pública, tendo seu retiro terminado quando foi realizado durante o governo de Ezequias uma coalizão patrocinada por Azoto, cidade filisteia inspirada pelo Egito, cujo resultado foi a tomada da cidade e a deportação de sua população. Sua oposição à política nacionalista ezequiana colocou-o em conflito com o governo. As críticas à política nacionalista continuaram lembrando ao rei que Senaqueribe, rei da Síria, era um instrumento nas mãos de Deus para o exercício da vontade divina. Outro profeta que atuou no Reino do Sul, Miqueias, foi contemporâneo aí ao profeta Isaías. Então olha só, esses profetas, Amós, Isaías, Miqueias, eles estão praticamente 200 anos antes de acontecer o que eles estão falando. Olha o tempo que demorou para acontecer o que eles falavam. Eles profetizaram ali por volta do ano 700 e alguma coisa, e a cidade de Jerusalém cai em 586. Então, quase 200 anos antes de acontecer, eles estavam profetizando. Sobre os profetas do século 7, eles presenciaram a crise pelo qual passava o Reino do Sul, herdeiro legítimo do Reino do Norte, uma vez que o Reino do Norte tinha desaparecido. Dentre eles, a figura mais importante foi a do profeta Jeremias. Além dele, outros profetas se destacaram: Naum, Sofonias e Abacuque. Então, esses profetas todos foram profetas do Reino do Sul. O profeta Sofonias ali em 630 a.C., Abacuque no ano 605, e todos esses sendo profetas ali do Reino do Sul. Os outros, você tem, por exemplo, Oséias, né? Oséias foi profeta no Reino do Norte. E você tem alguns outros profetas que profetizaram para ambos os reinos. O caso de Amós. Amós profetizou contra o Reino do Norte e também contra o Reino do Sul. Virando a página aí para a gente encerrar, você tem no século 6 Daniel e Ezequiel, que já são profetas de esperança, porque eles profetizaram o reino já tinha sido destruído. Então Daniel e Ezequiel são profetas a respeito da restauração. Eles não profetizam mais apenas juízo, mas eles profetizam que havia esperança, que havia chance ainda e que o templo seria reerguido, que o templo seria santificado, que o Messias prometido haveria de vir. Então você tem Jeremias, Daniel e Ezequiel como profetas contemporâneos ao mesmo tempo. Jeremias não foi levado cativo, ele permaneceu em Jerusalém. Daniel foi levado na primeira
invasão, e Ezequiel foi levado na segunda. Daniel se torna ali alguém que vivia na corte, no palácio, tanto do Império Babilônico quanto do Império Medo-Persa, e o Ezequiel vivia nos campos, né? Vivia à margem dos rios ali. Ele não foi para o exílio na mesma condição que Daniel. Daniel foi para atuar no palácio. Ezequiel foi para atuar junto da população ali, da massa mesmo, né? Junto dos rios. Então você tem esses ministérios proféticos. Os profetas são essenciais para a história de Israel, porque até hoje, no judaísmo atual, eles são lidos, estudados, porque eles estão esperando o Messias, eles estão esperando a restauração e tudo isso que tem acontecido. Por isso que a gente sempre fala, né? Abra os olhos, esteja atento. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem profecias que ainda não se cumpriram. Tem profecias que ainda não se tornaram realidade e que foram endossadas no Novo Testamento por Jesus, pelos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus não desistiu de Israel. Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo diz que haverá uma espécie de restauração para Israel. Vamos ler Romanos 11 juntos, para a gente encerrar? Aqui a gente encerra a matéria de história de Israel, e eu quero encerrar lendo Romanos 11, porque isso já está no Novo Testamento. Olha só, Romanos 11, deixa eu ler na NVI, é mais fácil, que é uma linguagem um pouco melhor. Romanos 11, o remanescente de Israel, versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele está falando de Israel, porque ele vem falando da igreja. Vem falando que a igreja foi enxertada, ele vem falando que a igreja é o povo de Deus, que é o povo escolhido. Aí ele diz que Deus não tem, que Abraão não tem descendentes por vontade da carne, mas sim por conta da fé. Não é pelo sangue, mas é pela fé, que são os herdeiros de Abraão. Mas aí ele vai falar de Israel mesmo, do Israel que estava ali, israelitas. Não está falando da fé, ele está falando de israelitas mesmo. Aí ele fala no versículo 1, Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, ele diz. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram seus profetas, derrubaram seus altares, sou o único que sobrou, e agora também está procurando tirar a minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos conseguiram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está em Isaías. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos para que não vejam, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Isso é um salmo. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficarem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primícias, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você.
Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tenha temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Isso está em Isaías, isso está em Jeremias. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles, assim estes agora se tornaram desobedientes, para que pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Porque Deus sujeitou à desobediência todos, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Certo? Romanos 11 vai trazer o desfecho da história de Israel. Por isso que eu quis ler para a gente encerrar. Porque de fato hoje Israel está endurecido ainda, quando o assunto é o evangelho. Paulo diz, sobre o evangelho eles são inimigos. Por que eles são inimigos? Porque rejeitando a Cristo eles abriram espaço para os gentios. Porque Cristo veio para os seus, mas os seus não o quiseram, de modo que todos os que o aceitaram, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso está em João. Então Paulo está dizendo assim, olha, agora eu entendi por que Israel não aceitou Jesus. Por amor aos gentios. Então eles já eram incrédulos, tá? Não é que Deus endureceu alguém que queria crer, mas não creu. Tipo assim, nossa, eu queria tanto crer, mas Deus me endureceu. Não é isso que está em Romanos. O próprio Davi fala e o próprio Paulo fala. Eles foram endurecidos por causa da incredulidade. Eles eram incrédulos. Mas essa incredulidade, Paulo está dizendo, não é algo que fugiu do controle de Deus. Ao contrário, estava nos planos para que fossem atingidos os gentios. Quando os gentios chegarem à sua plenitude, ou seja, quando todos os eleitos de Deus forem alcançados, Deus se voltará para Israel novamente. E ali eles serão salvos. Ali eles vão receber misericórdia, eles vão ser amolecidos e eles vão receber Cristo como Messias. E isso é a promessa que Deus tem, tanto para Israel quanto para o próprio Jesus. Isso foi prometido para Jesus. Então é como se fosse um presente de Deus para Jesus. A igreja composta de gentios e de judeus. Então, para a gente encerrar a história de Israel aqui, a gente deu uma pincelada desde lá dos Juízes até o final no Novo Testamento. E hoje, como que está a história de Israel? Hoje eles estão nessa condição que Paulo falou. Porque nós estamos vivendo na era da igreja. Nós estamos vivendo na era dos gentios. Mas haverá um dia em que essa era vai alcançar sua plenitude. E quando isso acontecer, todo Israel será salvo. O Israel vai voltar a ser enxertado. E aí Paulo usa uma figura de linguagem muito interessante, né? De uma oliveira. Nós éramos oliveira brava. O que é oliveira brava? Oliveira brava é uma árvore que não dá fruto, assim como figueira brava. É uma árvore que ela não dá fruto. Ela é a árvore, é tipo mamão macho. Já viu um pé de mamão macho? É um pé de mamão, mas não dá mamão. Por quê? Porque ele não produz. É a mesma coisa a oliveira brava.
ou a figueira brava, que a Bíblia vai falar. Nós éramos oliveira brava, a gente não dava fruto, a gente era gentil, a gente estava fora da aliança. Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Mas Jesus fala assim, através de Paulo, né? Paulo diz assim, não fiquem soberbos. Igreja, não se sinta melhor do que os judeus. Por quê? Porque vocês são galhos, eles são a raiz. Começou com eles, começou com Abraão. Então quem é você para achar, querer alguma coisa, perseguir, menosprezar, sendo que você só está onde está por causa de um judeu? Jesus era judeu. Não só por causa de um judeu, mas por causa de 12 judeus que quiseram entregar a vida, assim como muitos outros. Porque a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, era composta 100% de judeus. E é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu sei, eu olho para eles e eles estão perseguindo a gente. Eles são inimigos em sua maioria. Mas há um remanescente, Paulo está falando. Há um remanescente, hoje, na época de Paulo, já havia, que eram os judeus convertidos, inclusive o próprio Paulo. Mas há um remanescente também no final dos tempos que Deus vai salvar. Então hoje, existem pessoas que estão lá na sinagoga, estão de quipá, estão de talite, estão lá rejeitando a Cristo, mas que vão ser alcançados ainda. Paulo disse, profetizou, e assim nós cremos. Amém? Amém. Então essa é a história de Israel. Ela é importante porque ela entrega a história para a igreja. Quando começa a igreja, termina Israel como missionário, vamos dizer assim. Israel era a nação eleita, o sacerdócio, isso está lá em Êxodo, para levar a palavra de Deus para toda a terra. Deus queria ser conhecido através do testemunho dos israelitas, mas isso não aconteceu. E isso foi passado para quem? Para a igreja. Nós estamos cumprindo o ID que Israel não cumpriu. Estamos fazendo o Deus de Israel ser conhecido através de Cristo. Mas um dia vai acabar, vai chegar à plenitude e eles vão ser enxertados novamente. E aí é o que Paulo está dizendo. Se esse endurecimento dos judeus trouxe tanta salvação, ele está falando isso. A gente está aqui hoje porque eles foram endurecidos, é o Paulo dizendo. Então olha quantas pessoas foram salvas. A gente está a milhares de quilômetros de Israel, a 2000 anos de distância ali do Novo Testamento, e fomos alcançados, e todo domingo, toda quinta, pessoas são alcançadas aqui em Rio Claro. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe isso. Olha que coisa louca. Jesus fala assim para os discípulos, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês vão ser perseguidos, viu? Os reis vão chamar vocês e vão zombar de vocês. A gente lendo isso, passa batido. Mas é a mesma coisa de alguém chegar e falar assim, Juliana, o Biden vai te chamar lá e ele vai zombar de você. E você vai ser colocada lá na Casa Branca e você vai ter que testemunhar. Meu, faz sentido. Você está em Rio Claro, no interior do estado de São Paulo, e eu estou te falando que você vai para o lugar mais importante do Ocidente, que é a Casa Branca. É isso que a Bíblia é. Jesus falando para um bando de pescadores, cobrador de impostos, pessoas ali num estado minúsculo que era Israel da época, e Jesus está dizendo, olha, até os confins da terra vocês serão perseguidos e odiados por causa do meu nome, e a gente às vezes não percebe a grandeza do que é a igreja. A igreja estar de pé até hoje prova que essa palavra não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. É plano de Deus. Isso quem falou foi Gamaliel. Gamaliel falou assim para os irmãos dele, fariseus e saduceus, não persigam mais eles. Por quê? Porque se for coisa de homem, se for fogo de palha, não precisa. Quantos outros messias já teve? Não vamos perseguir mais eles. Mas, Gamaliel fala, se for de Deus, não adianta vocês quererem perseguir, porque vocês vão estar perseguindo Deus. E estamos aqui até hoje. 2000 anos depois, estamos até aqui. Então, Gamaliel estava certo, não era coisa de homem, era coisa de Deus. Amém? Amém. Então, para encerrar, se o endurecimento deles trouxe salvação até aqui no interior de São Paulo, Paulo diz, imagina quando eles se arrependerem. A plenitude do que vai ser vida para os mortos. É isso que ele está dizendo. Quando Israel se converter, vem a ressurreição dos mortos, vem o reino de Cristo, vem a plenitude, vem a paz que a gente tanto quer, vem o fim dos tempos e tudo aquilo que está prometido na Bíblia. Ou seja, quando for orar, ore pela conversão de Israel. Ore para aquele povo. Ore pela paz de Jerusalém. Porque Paulo está dizendo, você quer a volta de Cristo? Você quer a ressurreição dos mortos? Quem aqui já perdeu um ente querido? Levanta a mão. Quer ver ele de novo? Ora por Israel. Perdeu a mãe? Perdeu o pai?
ora por Israel. Por quê, pastor? Porque quando se cumprir Romanos 11, Jesus Cristo volta. E aí os mortos serão ressuscitados. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Ou seja, pastor, está dependendo? Não, não é isso. A gente vai entrar naquela discussão que a gente teve as outras semanas, se é a nossa oração ou não é a nossa oração. Mas a gente tem que cumprir o que a Bíblia diz. Paulo está falando para a igreja de Romanos, e aquela palavra vale para toda a igreja de toda a terra, de todos os tempos. Nós temos que orar sim por Israel. Nós temos que orar pela conversão dos judeus. Assim como nós oramos pela conversão de todos. Amém? Amém. Vamos orar para ir para casa? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Diga. Hoje Israel faz sacrifícios? Não, eles não têm o templo. Por isso que... Hoje a religião judaica é centrada nos textos sagrados. Eles não, só na sinagoga, eles não têm sacrifício. Nem na Páscoa, nem nada. Se existe o templo, não é verdade? Isso daí daquela... Na Páscoa também... Na Páscoa eles até fazem cordeiro e tal, mas não é igual, né? Não tem mais o sacrifício, não tem altar. Então é um judaísmo muito mais centrado na Bíblia deles, né? No Antigo Testamento. Quem mais que falou? Diga. Pastor, talvez não tenha nada a ver com o que eu vou perguntar, mas eu preciso. Claro. Vai que Jesus me levar hoje. Oh, meu Deus. Né? Se for para a glória, amém. Então, sobre o arrebatamento, eu tenho uma pessoa que é de uma outra religião e às vezes a gente tem uma conversa né, interessante. Sobre o arrebatamento, que diz onde tiver dois, um será levado. Vai haver esse arrebatamento de desaparecimento? Vai. Mas esse texto não é o melhor deles, tá? Vamos ler junto esse rapidinho, gente. Ó, abre comigo. Isso está nos evangelhos. É Jesus falando, salvo engano, Mateus 24. Deixa eu ver. Mateus 24, ó. Mateus 24, 38. A Bíblia diz assim, ó. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, quem que levou? O dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Mas quando Jesus dá o exemplo, levado não é o que se salvou, levado é o que se perdeu. Então, olha só, ele que diz, o dilúvio veio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Um será levado, ou seja, um vai se perder, e o outro será deixado, o outro será poupado. Mas o arrebatamento está em Coríntios, olha só. Abre a Bíblia aí em Coríntios. Eu não vou lembrar se é o primeiro ou o segundo, mas a gente olha junto. Salvo engano, capítulo 15. É isso mesmo. Ó. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 39. Paulo está falando da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Ressurreição do corpo. A corpos celestes, ele está falando aqui. Assim será a ressurreição. Primeiro Adão. Aqui, ó. Versículo 50 de 1 Coríntios 15. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. É mistério, viu? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer. Mas todos seremos transformados. Vivo ou morto, todo mundo vai ser transformado. É isso que ele está dizendo. Nem todo mundo vai morrer. Porque quem estiver vivo quando Jesus voltar, não vai passar pela morte. Mas vivo ou morto, todos os salvos serão transformados. Verso 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é preciso que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito:
A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então esse texto é muito importante sobre arrebatamento, porque ele vai de fato acontecer, e 1 Tessalonicenses também, abre comigo aí para você ver. 1 Tessalonicenses 4, é Paulo falando só que para outra igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, ele está falando da mesma trombeta que ele falou para Coríntios, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele diz, lá em Coríntios ele diz assim, os mortos vão ressuscitar e a gente vai ser transformado. E aqui ele dá a ordem. Então primeiro o morto ressuscita, depois a gente é transformado. Depois nós, versículo 17, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então o arrebatamento, ele é uma esperança de todo cristão. Se ele acontece antes ou depois da tribulação, aí é outra história, mas que ele vai acontecer, ele vai acontecer. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Diga. As profecias, os profetas, eles fazem essas profecias, eles faziam documentos, deixavam guardado, ia na praça, ficava gritando, faziam... Quais profetas? O do Antigo Testamento, por exemplo? É, do Antigo. A maioria fazia profecias orais, para todo mundo ouvir. Mas Jeremias, por exemplo, ele tinha um escriba. O Jeremias é o que tem o escriba nomeado, né? Citado por nome. Por inferência, a gente pensa que todos os outros também tinham. Como Jeremias relata o nome do escriba dele, eu esqueci o nome de cabeça, mas tem lá no livro do Jeremias, o camarada que ia com ele, ia anotando o sermão. E fazia o livro e guardava, e esse livro era copiado e assim por diante. Então eles tinham escribas. Na sua maioria eles faziam profecias para todo mundo ouvir. Não eram profecias secretas nem nada disso. Algumas profecias eram pessoais. Então às vezes eles iam diante do rei e profetizavam. Às vezes em praças abertas, em lugares públicos. E sempre tinha alguém que copiava para guardar isso para depois, né? Vamos dizer assim. Mais alguém? Professor, Diga. Eu uma vez assistindo as coisas, eu ouvi, não sei se é verdade, gostaria até que o senhor confirmasse, que falam que os judeus não aceitam assim, Jesus como Messias porque eles acreditavam que o Messias os libertaria de pagar impostos para Roma. Seria isso? É verdade. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Messias viria e instalaria o reino. Ou seja, o Messias seria um libertador. Seria alguém que colocaria Israel de volta sem ninguém sobre eles. Então, ou romanos ou babilônicos, eles não iam mais pagar impostos, eles iam dominar. Só que Jesus vem e diz que a primeira libertação que tem que acontecer é a libertação do pecado. Porque o reino que Deus quer colocar é um reino eterno. E aí a gente acabou de ler, né, 1 Coríntios. Alguém corrupto não pode herdar algo eterno. Alguém mortal não pode herdar algo imortal. Então o que os judeus não entenderam na época? Que a primeira libertação que o Messias tinha que fazer era a libertação do pecado. Para posteriormente, sim, fazer a libertação também do reino. Então assim, não é que Jesus não vá libertar eles de uma dominação. Vai libertar. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é Jesus libertando os judeus, a igreja, da dominação humana. Um dia a gente vai ser livre de todo e qualquer governo. Seja de direita ou seja de esquerda, a gente vai estar livre de governo e vai ser liderado por Cristo. Agora, o que os judeus não entenderam é que primeiro eles precisavam de uma libertação do pecado, uma libertação espiritual, para depois ter essa libertação física. Entendeu? Mas de fato é verdade, eles estavam esperando isso. Entre aspas, eles tiveram as expectativas humanas deles frustradas nesse sentido. E a gente não é diferente, porque às vezes a gente ouve uma profecia... Não é? E a gente fica esperando, imagina que vai ser de um jeito, vai ser e às vezes não vem nada daquilo que a gente pensou, vem de outra forma. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, às vezes a gente também se endurece, porque a gente... porque eu li a Bíblia e agora eu sei o que vai acontecer. E aí eu me coloco como a quarta pessoa da Trindade. E aí o que eu aprendi, o que eu sei...
Que foi o que aconteceu com Israel, né? Foi. Os fariseus, os saduceus, Sim. todo aquele povo, eles eram estudantes, né, da lei, de tudo. E aquilo, tanto E que assim, Jesus eles não conseguiam enxergar. Mas a gente conversou isso, eu conversei isso com o Renan, acho que eu falei até em aula. Eles não enxergavam, não é que eles estavam enganados, eles enxergavam sim, porque eles mesmos falam, eu já falei isso para vocês, no papo de Nicodemos com Jesus, o Nicodemos fala, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Então é aquilo, irmão, a Bíblia nunca vai te deixar enganado. Pastor, eu não sei se o fulano é de Deus, se não é, se a profecia que eu recebi é de Deus ou não é. Passa no filtro da Bíblia. Jesus passava em todos os filtros. Tanto que Jesus fala assim, ó, vocês estão procurando cabelo em ovo. Porque veio João Batista, que não comia certas coisas, que ele era separado, ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Não bebia vinho nem bebida fermentada. E vocês diziam que ele tinha demônio. Agora vem o Filho do Homem, que come e bebe vinho. E aqui, irmão, era vinho mesmo, tá? Desculpa você que é mais conservador. E eu não estou advogando bebida porque eu não bebo, mas era vinho. Tanto que Jesus fala assim, agora vocês me chamam de beberrão, porque eu bebo. Ou seja, Jesus está falando assim, vocês estão procurando cabelo em ovo, porque vocês não querem se converter. É a mesma coisa, quando a pessoa não quer se converter, ela começa a procurar defeito, ou na igreja, ou no pastor. Ah, porque aquele pastor ele não usa gravata. Ah não, aquele usa gravata, ele é fariseu porque ele usa terno. Esse aqui é muito moderninho. Ah, aquela igreja apaga a luz, essa igreja é muito farisaica porque ele deixa a luz acesa. Ou seja, a pessoa vai procurando desculpas para não se converter. Então esse era o caso dos fariseus. De fato, eles tiveram as expectativas frustradas. Jesus não veio como eles queriam. Mas quando eles olhavam a Bíblia, eles viam que aquilo tinha que acontecer. Isaías tinha falado, Jeremias tinha falado, Jesus fazia milagre, ressuscitava morto, curava paralítico. Não tinha como Jesus não ser de Deus. Entende? Mais alguma dúvida, gente? Não? Vamos orar?